Vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos de 1 a 6. A semana passada, na última exposição do livro de Marcos, nós nos detemos no primeiro verso, dando uma visão geral da proposta, da perspectiva do Evangelho de Marcos. E hoje, apesar de lembrarmos algumas coisas do que falamos anteriormente, nós vamos tentar aí desenvolver o verso 2 e 3 desse capítulo. E eu sempre tenho muita dificuldade no início de um livro. A minha maior dificuldade é o início. Quando você já passou do início do livro, as coisas ficam mais fluídas para você, até porque aquela introdução, aquele início, ele alavanca tudo aquilo que vem depois. E é interessante porque esse início do livro é extremamente, vamos dizer assim, expositivo no sentido da narrativa, porque nós vamos ver as coisas que estão relacionadas aqui no livro de Marcos com toda a Escritura, e pontuar esse evangelho que está sendo trazido aqui, de uma maneira muito emblemática, apontando para aquilo que foi falado no Velho Testamento e o que representa aqui nesses primeiros versos. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 6, sabendo que vamos desenvolver aí os versos 2 e 3, apesar de tocarmos os temas que se seguem no verso 4 e no versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e reconhecemos, ó Senhor Deus, a nossa incapacidade de poder, Senhor Deus, apresentar, ó Pai, com toda a profundidade que o texto da Escritura, da Sagrada Escritura merece, Senhor Deus. Mas contamos, ó Pai, com a ação do Teu Espírito Santo, que esteja falando ao nosso coração, esteja ligando, Senhor, os pontos, ó Senhor Deus, que às vezes são deixados, ó Senhor, no meio do caminho, pelas leituras que fazemos, pelas pregações que nos são dadas, e que o Teu Espírito Santo possa fazer essa ligação, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome em nossos corações, para que possamos ser edificados e consolados na certeza da salvação que está expressa aqui nas palavras da Escritura, na pessoa de Cristo. Fica com o Teu povo, Pai, e nos dá o desejo de aprendermos mais e mais de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no início da exposição do Evangelho de Marcos, nós vimos no prólogo desse livro um quadro da chegada de um rei, do rei de Israel. A maneira como ele descreve
esses primeiros versos, é como se fosse um frame ou uma pintura da chegada de um rei. E nesse quadro, que é o rei dos reis, né? Nesse quadro, o ponto central das boas novas é Jesus, o rei de Israel, que chega com o seu reino. Ele é o Messias, que se revela como Filho de Deus, dando início à era do reino de Deus, dando início à plenitude dos tempos. E essa identidade, ela é declarada inicialmente pela profecia do Antigo Testamento e pelo precursor messiânico, que é João Batista, a voz do que clama no deserto. E inicialmente nós vemos essa narrativa iniciar dando o seu objetivo. Aqui temos o início da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, no verso 1, que começa com a proclamação desse reino por João Batista, mostrando um quadro da chegada de um rei que envia inicialmente o seu arauto. Como precursor messiânico, João Batista dá início ao cumprimento da promessa de Isaías ao preparar o caminho para a vinda de Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E como nós falamos na exposição passada, o que nós temos aqui é a representação, não simbólica, mas real, de uma comitiva que é antecedida por um arauto do rei. Era assim que se fazia na antiguidade. E como representante de um oficial, o governador ou rei, ele trazia uma mensagem preparando a chegada dessa comitiva real. E o arauto era aquele que faria proclamações solenes relativas ao rei que viria, transmitindo mensagens da coroa, além de ser aquele que anunciaria a guerra ou proclamaria a paz. Além disso, também era responsável em aplainar a estrada que conduzia o rei ao local indicado, facilitando o trajeto da comitiva real. Se houvesse pedras no caminho, eles seriam retiradas. Se a estrada precisasse ser asfaltada, eles fariam isso. E assim, tanto preparavam o trajeto da comitiva físico, como também anunciavam o que o rei iria proclamar. E dentro dessa configuração, João mostra que para a chegada do reino messiânico, Israel necessitava aplainar os seus caminhos, ou seja, Israel necessitava de arrependimento e confissão. E é nessa perspectiva que nós começamos o verso 2, quando diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é interessante porque o que Marcos faz aqui, nós vemos em outros textos da Escritura, porque ele cita um profeta, mas começa com a profecia de um outro profeta. Ele começa com a profecia de Malaquias, tornando claro e confirmando a referência do profeta Isaías, que no verso 3 está relacionada a Isaías 40, 3 e 4. E ele inicia ou dá introdução a essa profecia com outra de Malaquias, capítulo 3, verso 1, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti, de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E assim como uma procissão real é preparada com antecedência, a vinda do Senhor também seria anunciada por um precursor para indicar o caminho. Por isso nós temos voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí diz assim o verso seguinte: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Na perspectiva daquele arauto que viria preparar o caminho, e não apenas proclamar, mas se a estrada pela qual fosse passar aquela comitiva real tivesse algum obstáculo,
aquele obstáculo seria tirado, aquela estrada seria asfaltada, porque o rei iria chegar. E na perspectiva lá da profecia ali de Isaías, esse arauto deveria conclamar o povo a encher as ruas e retirar esses obstáculos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem os textos. Isaías 57, 14. Isaías 62, 10. Isaías 57, 14 diz assim: dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E se você for perceber aí a temática do capítulo 57, o profeta está condenando a idolatria de Israel e a necessidade de abandonarem esse mau caminho. Por isso ele diz: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, que ali no caso seria a idolatria. E lá em Isaías 62, verso 10, diz assim: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a de pedras, arvorai bandeira aos povos. E o capítulo 52 está falando do anúncio da vida do Salvador, lá nos finaizinhos, acho que no verso 9, mostrando a graça de Deus que queria se manifestar. Mas antes dessa graça, as pedras deveriam ser tiradas, o caminho deveria ser pavimentado. Na mensagem de Malaquias, capítulo 3, verso 1, o profeta está tentando levar o povo ao arrependimento, da mesma forma que o profeta aqui em Isaías. Com a imagem em Malaquias 3:1, temos João como mensageiro, referindo-se a Êxodo, capítulo 23, verso 20, quando diz assim: eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Esse anjo aqui citado está fazendo uma relação com o profeta João Batista. Esse anjo, lá no Velho Testamento, ele foi enviado por Deus, que vai adiante de Israel no caminho do deserto. E se formos fazer uma relação, desse anjo do Velho Testamento, João cumpre o papel do anjo que no Êxodo foi adiante de Israel no caminho do deserto. Voz do que clama no deserto. De modo que um novo êxodo está ocorrendo com a sua chegada aqui no livro de Marcos. Por quê? Porque da mesma forma eles estão saindo do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como nós vemos o apóstolo Paulo muito bem dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 18 a 23, no verso 21 em especial, ele diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque, como diz a Escritura, nos versos 22, ainda de Romanos, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias por causa do pecado. E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que nós estamos vendo aqui é o que tem sido profetizado lá no Velho Testamento a respeito do povo de Deus. Esse é um novo êxodo, é o que nós estamos vendo aqui, um novo êxodo, tendo o seu paralelo tanto em Isaías como em Malaquias. E ao citar o profeta Isaías, quando diz lá no verso 3 do capítulo 40, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Esse novo êxodo tem esse paralelo aqui também, em que o ponto crítico do livro, lá em Isaías, naquele êxodo, transfere o foco da predição do exílio de Isaías 39, 5 e 6 para a promessa de Deus em consolar o seu povo em Isaías 41, apontando para esse momento de agora do reino de Deus que estava vindo.
Abra aí, Isaías 39, versos 5 e 6. O que nós vamos perceber aqui, que os dois êxodos que o Velho Testamento nos mostra, que é o êxodo do Egito, a libertação da escravidão do pecado, e o êxodo da Babilônia, estavam apontando para esse momento aqui, em que o reino do Senhor é chegado. Diz assim os versos 5 e 6: Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E aí nos versos 40, verso 1, diz assim, que a promessa de Deus é em consolar o seu povo, que vai sair desse exílio. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Da mesma forma que no Velho Testamento o Senhor viu ali a aflição do seu povo no Egito, que estava sendo fustigado pelos seus inimigos por causa dos seus pecados, e venha ao socorro dele. Isso acontece agora em Cristo Jesus. E lá em Êxodo capítulo 3, que é a menção que se faz a João Batista, tanto como anjo, mas também como aquele momento posterior de Babilônia, 2 exílios, duas libertações, 2 êxodos, apontava para aqui, para esse momento em especial. E veja o que Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8 falam a respeito dessa aflição, da opressão do seu povo, da fustigação pelos seus inimigos, ou seja, pelo pecado. E aí o Senhor vem ao socorro do seu povo para libertá-los desse cativeiro. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eteu e do jebuseu. Hebreus, quando fala sobre esse descanso, ele diz: resta um descanso para o povo de Deus, porque ele reconhece, o autor de Hebreus, que por mais que aquelas promessas do Velho Testamento se cumprem fisicamente, aquilo apontava para algo maior, para algo de muito maior abrangência, e que não só envolvia Israel, mas todo Israel de Deus, todos aqueles que crescem em seu nome. Porque na perspectiva do livro de Hebreus, o povo entrou na terra prometida, mas as mesmas coisas continuaram acontecendo, ou seja, eles continuaram em aflição por causa dos seus pecados. E por mais que tenham descansado e a promessa de Deus tinha sido cumprida, o descanso verdadeiro não era o descanso do corpo, numa terra física, onde eles seriam supridos nas suas necessidades físicas para a manutenção da sua vida, mas seria um suprimento muito maior, apontando para aquele dia em que figuradamente eles teriam uma alimentação para a vida eterna, onde não haveria mais pranto, nem dor, nem sofrimento. A Nova Jerusalém, a cidade santa, preparada para aqueles que são seus. Se você perceber, Isaías 40 também fala de uma saída de um exílio, após longos anos de cativeiro, que foi o cativeiro babilônico. E simbolicamente temos aqui representados nos versos 3 a 5 do capítulo 40 de
de Isaías, a maneira delineada por Deus. Isaías 40, de 3 a 5. Temos aqui a maneira delineada por Deus em relação ao propósito de liderar a procissão dos judeus, que retornarão alegremente para a sua terra, como foi no Egito. E aí temos aqui: voz do que clama no deserto, o texto que se repete em Marcos. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Nessa passagem ali de Babilônia para a Palestina, mais precisamente ali no deserto da Síria, o caminho deve ser preparado para a vinda do Senhor. E essas duas imagens de passagem do exílio para a terra prometida apontam para esse momento da narrativa de Marcos no Evangelho. Por isso o mensageiro clama diante do povo. Por isso a profecia aqui, se referindo ao Velho Testamento, algo que já tinha passado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai vereda a nosso Deus. O profeta aqui declara a intenção de Deus de trazer os exilados para casa por uma estrada divinamente preparada da Babilônia até Sião, da qual removeria todos os obstáculos, como também foi no deserto. E perceba que essa figura do mensageiro se refere a João Batista. Ele mesmo reconhece isso, como o próprio Jesus testifica nesse sentido. Como assim? Uma mensagem que se cumpriu no passado, uma profecia que foi alvo ali do povo de Deus em dois momentos bastante simbólicos e emblemáticos: o exílio do Egito, a saída, o êxodo desse exílio, o exílio de Babilônia, a saída desse êxodo, agora sendo apontado aqui para a pessoa de João Batista e o Senhor Jesus. E aquela palavra, como nós vemos aqui, estava sendo direcionada para João Batista e para o reino que se viria por meio de Cristo, tendo João Batista como seu arauto. A Escritura reconhece que aquela profecia, e isso tem uma expressão teológica que eu me esqueci, estou muito tempo fora da academia, de que uma profecia ela tem um cumprimento naquele momento, mas ela está apontando na sua plenitude para um outro momento maior. E é o que nós estamos vendo aqui. A Escritura vai dizer que essa palavra está se referindo a esse momento, a João Batista e a vinda do Messias, o Filho de Deus. Abra João capítulo 1, verso 19 a 23. Esses dois exílios estão apontando para esse momento aqui, em que o povo de Deus está também em exílio, está também em escravidão, e esse rei e esse reino vem proclamar a libertação dos cativos. Olha o que diz João capítulo 1, versos 19 a 23. Este foi o testemunho de João. O finalzinho do verso 20: eu não sou o Cristo. E aí perguntam para ele: quem é, pois? É Elias? És tu o profeta? Como falado no Velho Testamento, Moisés dizendo, apontando para Cristo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Abra Mateus capítulo 11, versos de 7 a 10. Jesus dando testemunho a respeito de João Batista,
quando ele diz assim: então, partindo eles, passou a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? E aí ele diz: não. E lá no verso 10: este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu anjo, o meu mensageiro, o qual preparará diante de ti o caminho, preparará o teu caminho diante de ti. Esse verso é bastante emblemático, porque mostra que as necessidades espirituais de Israel não viriam de instituições elegantes de Jerusalém, mas de um profeta do deserto, que rejeitaria os luxos desse mundo como o seu Senhor, que diz que não tinha onde reclinar a cabeça. E aí nós vemos lá em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3, Mateus dizendo claramente: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí quando nós olhamos essas coisas, tanto o regresso do exílio babilônico quanto ao êxodo do Egito se cumprem em Cristo. João é a voz do deserto que proclama o regresso a Deus por meio da chegada de Cristo, daqueles que estavam exilados de Deus em decorrência dos seus pecados e incredulidade. E isso mostra que o livramento prometido aos judeus, quando por volta do ano 500 a.C., e mesmo depois dessa data, quando retornaram para o seu país, foi apenas uma imagem da libertação muito mais poderosa e muito mais abrangente, que alcançaria todos aqueles que viessem àquele em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí, em outras palavras, que nós podemos dizer que a profecia de Isaías a respeito da voz que clama do deserto permaneceu sem o seu cumprimento total, até que tanto o mensageiro, o anjo, que era João Batista, quanto o próprio Senhor Jesus entram em cena. E as promessas finais de Deus agora começam a se cumprir. E aí nós começamos a entender por que aquelas declarações ali em Lucas, tanto daquela profetisa quanto de Simeão, que entendiam que a libertação do povo de Deus no Antigo Testamento, que foi uma libertação militar também, apontava para algo muito mais abrangente, que era a libertação do poder do pecado sobre aqueles que são do Senhor. E quando nós olhamos essas coisas, nós conseguimos compreender alguns textos da Escritura, como por exemplo Mateus capítulo 21, verso de 1 a 11, abra aí. Você consegue entender aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entrando como um rei para ser entregue em favor dos nossos pecados. E vejam a maneira como ele entra como um rei vitorioso. A gente vê lá um jumentinho, né? Sentado num jumento. Essa era a maneira que um rei chegava num determinado lugar, determinando a sua vitória. Veja aí, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis, aí te vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-las pela entrada.
e as multidões, tanto os que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E essa entrada é muito semelhante à entrada de Ciro em Babilônia. Eu não sei se vocês lembram da exposição de Abacuque, quando nós citamos Ciro, quando entra em Babilônia e conquista, as pessoas, o povo em si já não aguentava mais a sua liderança. Os judeus estavam desesperados, a gente pode dizer assim, querendo voltar ao seu domicílio. E quando Ciro entra e conquista, ele é recebido como um rei vitorioso, que tanto libertaria o povo que estava sendo oprimido pelas suas próprias autoridades, como o povo de Deus, que aguardava o seu retorno para a terra prometida. A maneira como o Senhor está entrando aqui em Jerusalém é a maneira de um rei que é vitorioso. E eu não sei se essas pessoas que estavam ao redor de Jesus, todas elas compreendiam o que aquilo significava. O Senhor Jesus, Rei soberano, tendo o seu trono estabelecido ali em Jerusalém, por meio de Davi, seu servo, ele entra para tomar posse do seu povo. E essa entrada, que é chamada de entrada triunfal, é uma entrada pouco tempo anterior à sua morte e à sua ressurreição. A marca da sua vitória era o seu oferecimento da sua vida em relação ao pecado. Ele é o libertador do seu povo. E ele é o rei que liberta. Ele liberta entregando a sua vida como preço diante de Deus dos nossos pecados. Ele é o rei que vem libertar o seu povo dos seus pecados. Por isso também, nesse momento, ele é o servo sofredor. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso de 1 a 4, abra aí. Encontramos a profecia que Deus enviará um mensageiro para preparar o caminho diante da face do Messias. E à medida que ele chega, à medida que esse mensageiro chega, ele traz juízo sobre uma nação recalcitrante. Veja o que o texto vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Perceba aqui que essa é a imagem daquele que viria preparar o caminho. E perceba que João Batista, ele cumpre essa imagem. Perceba como o discurso de João Batista era um discurso austero, chamava o povo ao arrependimento, pregando o juízo de Deus. Como diz lá Malaquias, no verso 2, do capítulo 3, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro puro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Perceba aí, abra Mateus capítulo 3, versos de 5 a 7. Perceba como a pregação de João Batista cumpre esse propósito. Diz assim a palavra do Senhor:
Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, João Batista, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O ministério de João Batista é caracterizado pela austeridade da sua pregação, pelo juízo iminente de Deus. E nós temos lá em Mateus capítulo 5, verso 16 e 17, o Senhor Jesus censurando as autoridades religiosas, os fariseus e saduceus, porque diziam que o discurso de João Batista era duro demais. O discurso de João Batista era um discurso de choro e lágrimas, mas eles não estavam dispostos nem a chorar, nem a derramar lágrimas por causa dos seus pecados. E aí lá em Mateus capítulo 11, 16 e 17, ele diz assim: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não pleiteaste. Porque veio João Batista dessa forma, e eles disseram que ele era duro demais. Veio o Senhor Jesus de uma outra forma, chamaram ele de um libertino. Aquele momento era momento de choro e lamentação por causa do pecado. E o povo devia se humilhar, reconhecer seus pecados e se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo. E essa é a mensagem que ele transmite, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, como nós temos aqui também no verso 4. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E não só isso, ele pregava o juízo iminente de Deus. Quando diz assim, ainda em Mateus capítulo 3, verso 10 a 12, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E ele diz, ele tem a sua pá na mão, e ele vai limpar a sua eira, recolhendo o seu trigo no celeiro, mas queimando a palha em fogo inextinguível. E é interessante que essa mensagem de João Batista, essa profecia, ela se inicia no tempo do Senhor Jesus ali, mas ela ainda não foi cumprida de todo, porque nesse momento o reino de Deus estabelece. Tanto que João Batista, quando vê o Senhor Jesus, ele se espanta. Por que ele se espanta? Porque ele achava que o juízo de Deus viria naquele momento, que o reino de Deus seria estabelecido naquela circunstância, naquela situação. E quando ele vê o Senhor Jesus entrar em cena, ou seja, chegou o fim de todas as coisas, diz ele. Mas as coisas não estavam acontecendo dessa forma. Muitas vezes o profeta, ele não tinha um entendimento total de sua profecia. E aí o Senhor diz para ele, citando também o profeta Isaías, que os cegos estavam recebendo a visão, os coxos estavam andando e o evangelho estava sendo pregado aos pobres. E aí João Batista entendeu, sim, que aquele era aquele que havia de vir, mas que nem todas as coisas da profecia se cumpririam naquele momento. O tempo de João Batista era um tempo de chamar as pessoas ao arrependimento,
delas chorarem pelos seus pecados, delas se arrependerem, porque o reino de Deus estava próximo. E perceba uma coisa aqui muito interessante. Percebam que essa era a boa nova do Evangelho. Perceba que as boas novas do Evangelho falam do juízo de Deus por causa do pecado, que está atrelado a esse juízo a graça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E sem essa pregação, sem o reconhecimento desse juízo, sem isso, a graça não é graça. Matthew Henry vai dizer assim: os mensageiros da condenação e do terror que vêm para preparar o caminho de Cristo são os mensageiros de Deus que Ele envia e possui. Eles devem ser recebidos como tais. Aqueles que são enviados para preparar o caminho do Senhor em um deserto tão enorme como é este mundo, têm a necessidade de gritar e não se poupar, e de levantar a sua voz como a trombeta. João Batista era essa voz, e essa foi a tarefa dele desde o dia de sua mais tenra infância, de ser o mensageiro do Messias. Ele seria a voz que avisaria que o Messias chegou. E até um hino do nosso hinário que diz: o Messias chegou. É esse título, o hino 74. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. João Batista estava pregando esse início do fim. Ele deveria não só anunciar a chegada da presença de Cristo, mas também exortar o povo a que preparem o caminho do Senhor, ou seja, pela graça e pelo poder de Deus, efetue uma mudança completa de mente e de coração. Matthew Henry diz que ninguém pode esperar os consolos daquela graça, exceto aqueles que, por convicção de pecado e humilhação por Ele, estão preparados para tais consolos e dispostos a recebê-los. Isso significa que eles deveriam endireitar suas veredas, seus caminhos. O Senhor deveria ter acesso livre e total à vida e ao coração deles. Eles deveriam endireitar tudo que estiver torto e fora de sintonia com a santa vontade de Deus. Deviam tirar dos seus caminhos todos os obstáculos que existiam em seus corações e mentes. E no contexto ali dos judeus, estariam incluídos a autojustificação, a autocomplacência, orgulho, crueldade, calúnia, entre outros pecados combatidos por João Batista, porque eles não poderiam receber o reino de Deus se tivessem essas pedras nos seus corações. Por isso aquela pregação dura e austera de João Batista. Como nós vemos, ele chama eles de raça de víboras, diz que eles devem produzir frutos dignos de arrependimento e não serem orgulhosos, como muito bem foi dito aqui de manhã na escola dominical pelo nosso irmão, quando fala ali do povo judeu, do seu orgulho, da sua autojustificação. Como ele diz assim: por essas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E não somente isso, mas falando aos publicanos, que eles não deveriam cobrar impostos além do que era estipulado, os soldados que deveriam ser bondosos e não levarem denúncias falsas e contentarem com aquilo que recebem. Eles deveriam preparar os seus corações para receber o reino de Deus. E nesse caso, o deserto, onde o caminho do Senhor precisa ser preparado, não seria o terreno árido da Judéia, mas o coração do pecador, sempre inclinado para o mal. E eu gostaria de parar por aqui, não gostaria, e vou fazê-lo.
e chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro momento, para você perceber que toda a Escritura no Velho Testamento, tudo aquilo que Israel viveu fisicamente, nós estamos vivendo espiritualmente. Não somos oprimidos por um exército, não estamos escravizados por uma determinada nação, mas somos oprimidos e muitas vezes escravizados pelos nossos inimigos, porque a nossa luta é espiritual. E quem são os nossos inimigos? O mundo, o diabo e a carne. E essas coisas, elas podem se manifestar fisicamente, ou seja, numa perseguição feroz aos cristãos, numa prisão. Mas na realidade, o que nós estamos vendo aqui, nessa relação e nessa comparação, ou seja, aquilo que aconteceu em Israel antigamente, representa o povo de Deus, aquele que está sendo alcançado e sendo liberto do poder do inimigo. E é por isso que nós vamos ver aqui, no início do ministério do Senhor Jesus, ele derrotando o poder das trevas. Às vezes nós pensamos que essa derrota se dá na cruz. Não, essa derrota se inicia aqui no deserto, onde no tipo de Adão, como tipo de Israel e povo de Deus, ele vence o diabo, aquilo que Israel e Adão não venceram. E lá na cruz, ele expõe esses homens, ou seja, essas forças, à vergonha e ao desprezo, porque na sua própria carne ele destrói o pecado. E qual é o primeiro passo, o primeiro elemento do Evangelho das Boas Novas? É reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que o juízo de Deus está sobre os nossos ombros. E eu falo nossos ombros falando de um tempo antes de Cristo, e que os homens são chamados a converterem os seus corações a Cristo, a se prepararem para receberem o reino de Deus, aquele que vem libertar o seu povo dos seus pecados. A estrada precisa ser preparada, precisa ser pavimentada, e essa estrada é o seu coração, é o coração do homem. E a maneira de se tomar conhecimento disso é reconhecer a sua condição e a sua situação. Por isso o discurso duro de João Batista, colocando um homem no seu lugar, reconhecendo que ele é merecedor do juízo de Deus e que precisa se arrepender dos seus pecados. Quando nós começamos a ver essas coisas dentro dessa perspectiva, nós começamos a entender algumas palavras do Senhor Jesus. Quando ele diz assim: agora não é tempo de chorar, nem de jejuar. Por quê? Porque os judeus estavam criticando ao Senhor Jesus que os seus discípulos, eles eram homens de festa e de alegria, e os discípulos de João não eram assim. E quando nós vemos a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá, como é que os amigos do noivo podem se alegrar estando com o noivo aqui? Terá um dia que o noivo será tirado,
Aí nesse dia eles deverão jejuar, mas a tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque eles vão perceber que aquilo que poderia ser uma derrota era o triunfo daquele que veio libertar o seu povo, daquele que entra em Jerusalém de forma vitoriosa para morrer, para dar a sua vida em favor dos seus, diante do tribunal de Deus, ser condenado por causa dos nossos pecados, para a nossa libertação. Por isso que esse momento é um momento de choro, é um momento de arrependimento, é um momento de confissão de pecados. Porque aquele que vai enxugar as nossas lágrimas, que vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa alma, estava chegando. E esse é Cristo, o Messias. O verso 3 assim: voz do que clama no deserto. E esse tema deserto é um tema bastante produtivo nas Escrituras, que vai falar da nossa condição, da nossa situação e do momento que nós, a igreja, estamos vivendo antes da vinda cabal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, e queremos pedir que o Senhor esteja nos dando o entendimento, Senhor Deus, correto do Evangelho que está sendo exposto a nós, ó Senhor Deus, aqui na Tua Palavra, e que essas coisas, ó Senhor, possam trazer refrigério para a nossa alma, Senhor Deus, e confiança no Senhor, sabendo que todas as coisas, ó Senhor Deus, já foram determinadas e foram cumpridas, e que agora, nessa nossa peregrinação, aguardamos, ó Pai, receber o prêmio da justiça de Cristo em nós. Fica com o Teu povo, ó Pai, nos leva para os nossos lares. Queremos também nos lembrar daqueles nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade de saúde, Senhor Deus, como a Lara e o Marcos, a situação da Raquel. Também queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida da Manuzinha, Senhor Deus, e pelas coisas que aconteceram e o Seu cuidado na vida, Senhor Deus, dela e da sua mãe, da sua família. Te pedir, ó Senhor Deus, que a nossa esperança, o nosso consolo e a nossa alegria em toda e qualquer situação esteja no Senhor. Guarda-nos, ó Senhor Deus, protege-nos, ó Pai, de todo mal, que esse mundo, Senhor Deus, o diabo e a própria carne, nossa própria carne, possam engendrar contra nós, ó Pai, e faça com que permaneçamos fiéis e íntegros até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.